A rua tem memória, e a memória da rua não erra nome. Quando começou a correr boca a boca, ele voltou. Ninguém disse só Zé, diziam Zé Pelintra das Almas. O apelido não era enfeite, era endereço. Dizia onde ele operava, entre vivos e lembrados, no campo onde a dor parece não ter senha, a linha das almas. É desse lugar que vem o 5º capítulo. Não tem desafio, não tem protocolo. É história pura, com o fundamento que a tradição permite dizer. Onde atua, com quem coopera, por que carrega esse nome. E tudo isso ainda antes do chapéu virar lenda, até a noite da promessa. José caminhava como quem escuta o chão. Sabia onde a cidade doía. O povo chamava quando a casa perdia o eixo, quando a culpa esticava mais que o corpo, quando alguém sumia de si pela rua. A porta abria e, em vez de segredo, ele trazia critério. O que ele fazia tinha cara de gesto simples, mas vinha de um lugar antigo. Um cruzamento de fé nordestina da Jurema, do catimbó com o terreiro urbano, o catolicismo de vela acesa e a disciplina de quem aprendeu que ética é eixo. Era essa mistura que deixava o nome comprido, Pelintra de rua, das almas de ofício. Das almas não é sobre cemitério como cenário, é sobre cuidar do que o mundo esqueceu. Em toda cidade existe uma fronteira invisível, um cruzeiro onde a memória dos que partiram encosta no passo dos que ficaram. Ali, a linha das almas trabalha, esclarece confusos, resgata perdidos, guarda trajetos frágeis, desata amarras de sofrimento. Quando chamavam José, era porque esse limiar tinha ficado sem porteiro. Chega, Zé, a casa tá pesada. Ele não perguntava, quem fez? Perguntava, o que faltou? Faltou verdade, faltou limite, faltou constância. E começava a organizar o invisível pelo visível. Voz que abaixa para a escuta entrar, passo que desacelera para a escolha caber, cadeira que gira de frente para o outro sem virar paredão. Linha das almas é isso, pôr a mesa para que a alma sente. No cais, onde o vento cheira sal e ferro, José aprendeu a ler os pedidos que não têm palavra. O rosto de quem bebe para esquecer, os olhos de quem ri muito alto porque não quer chorar, a mão que treme porque há promessas quebradas demais. A rua chama isso de malandragem. José chamava de cuidado. Malandro de luz não dribla gente, dribla padrão. Uma vez, o povo do cortiço trouxe uma mãe de luto fresco. O menino tinha partido de repente, sem despedida. A casa inteira respirava curto. O relógio parado parecia altar. José ficou em silêncio tempo suficiente para a dignidade voltar. Depois, falou baixo, como quem pede licença às lembranças. A senhora não perdeu o menino, perdeu o costume de vê-lo. O amor não foi embora. É o corpo que descansa. Não foi desfecho, foi lugar. A linha das almas não rouba a dor, dá endereço a ela para que não invada tudo. A mulher encheu os pulmões como quem volta de um mergulho. Acendeu uma vela para o santo de devoção, trocou o prato do altar, abriu a janela. O choro continuou, mas ganhou compasso. E compasso é o que separa a oração de desespero. O nome comprido de José sempre veio acompanhado de cooperação. Ogum lhe ensinou o corte que não fere pessoas, só amarras. Quando o nó era grosso, o pensamento caótico, havia uma hora de espada. Limite claro, verdade curta. Não era guerra, era estrada. Espada em caminho tinha sido juramento. Agora era hábito. Os pretos velhos, sob a luz de Obaluayê, faziam o gesto delicado que José respeitava como escola, explicar sem humilhar, lembrar sem prender. Com eles, o esclarecimento vinha leve e firme, um conselho que não pesa e não solta. José observava e aprendia o tempo do remédio. E quando o assunto eram eguns, os que já se foram e ainda procuram lugar, José acreditava na ventania de Iansã, senhora da passagem, que dá trânsito e ordem onde a saudade prende.
Não era espetáculo, era a disciplina do vento, cada coisa no seu caminho. Na borda da cidade, onde o cruzeiro de velas chutava o escuro, ele sabia: ninguém atravessa sozinho. A linha das almas é trabalho de guarda e de guia, com a bênção dos ancestrais e o aço de quem abre caminho. Se alguém perguntava: mas é de quem? Ele sorria pequeno. Orixá não é troféu de camisa. O que importava era o eixo do serviço, o ferro que dá trilho de Ogum, a palha que cura de Obaluayê e Omolu na lembrança dos que sofrem, o vento que movimenta de Iansã e a humildade da ancestralidade que segura a cadeira no lugar dos pretos velhos. José era ponte, e ponte não disputa rio, deixa passar. A notícia dos casos de consolo e proteção correu sem cartaz. Falavam do bar onde o copo perdeu o trono para a mão, da casa onde a briga desaprendeu a crescer, do cais onde o capataz devolveu palavra em dinheiro, do quintal onde o luto aprendeu a respirar. Ninguém viu milagre de palco. Todo mundo viu vida voltar a andar. Uma tarde, o padre da paróquia do bairro atravessou a rua com a batina batendo pressa. Tinha uma velha conhecida da comunidade, destas que rezam pelos cantos, perdendo o rumo desde a morte do marido. Cruz e terço na mão, mas a cabeça em mar revolto. O padre, contra todas as suas crenças, orou e pediu: fala com ela, Zé. O que eu digo não chega. José entrou descalço de ego. Sentou na beirada da cama. A senhora o olhou com olhos de mar de ressaca. Ele soprou palavras sem salvação de vitrine. O amor que a senhora tem pelo seu velho tá inteiro. Mas ele precisa de caminho, e a senhora precisa de chão. Vamos combinar. Todo dia, à mesma hora, uma oração curta. E depois a senhora come algo quente. A fé precisa de prato. Quem come, sonha direito. Não era rito secreto. Era economia de vida. A linha das almas arruma a casa para que o espírito pare de tropeçar no próprio tapete. Outra vez, chamaram por medo que vinha no corredor. Crianças acordavam assustadas com passos que ninguém via. José não transformou aquilo em feira. Passou a mão no ar como quem procura corrente de vento, ajustou a cadeira do corredor, mudou a posição do quadro que refletia a porta. Em voz baixa, quase rezando para o espaço: quem é de fora, fica do lado de fora. Quem é de dentro, dorme. A casa aquietou. Os pequenos acordaram tarde pela primeira vez em semanas. A mãe chorou sem barulho. José fez que não viu para não roubar a vitória. Proteção começa no limite, ele repetia para dentro, como quem assina um recibo com o mundo. Por que das almas? Porque a parte mais difícil do trabalho dele nunca foi a faca, foi o abraço. Abraçar gente invisível, o bêbado que é cantado como brincadeira, mas chora na calçada, a mulher que ri alto para ninguém notar que ela partiu por dentro, o rapaz que segura na unha um emprego que paga pouco e cobra tudo, o menino que finge coragem para ninguém ver a falta que o pai faz. Abraçar e devolver cada um ao próprio nome, sem coleira, sem dependência, com a direção simples que qualquer pessoa consegue manter sozinha. Chamavam-no para cenas que a cidade detesta ver. Ele ia. Não levava plateia. Às vezes levava só a coluna reta e o olhar que não desvia, porque respeito é uma luz que organiza. Outras vezes pedia ajuda, ao padre, à irmã que coordenava a fila do posto, ao vizinho que conhecia todos pelo apelido. Zé não era ilha, era cruzamento. Linha das almas é trabalho de encruza. Cada força no seu lugar, ninguém acima, ninguém sozinho. À noite, José revia o dia como quem passa o ponto a limpo. Perguntava às próprias mãos se tinham pesado demais. Ao próprio peito se tinha se apressado. Ao próprio nome se tinha se vendido. A ética do caminho limpo não nasceu quando ele virou guia. Ela o fez guia. Foi nesse compasso que a cidade decidiu testá-lo de novo, com a crueldade que só tem quem tem medo da luz. Vieram buscar o amigo dele, aquele irmão feito na rua, e no pacote vieram buscar o eixo de Zé. Cercaram. Coisas ruins aconteceram. A gente não exibe isso.
A linha das almas não alimenta a sombra com narrativa. O que importa é que, amarrado ao lado do amigo, José não prometeu vingança, prometeu presença. Eu volto, é aqui que a história de carne afina até virar fio de ouro. Quem ouviu, guardou. Quem não ouviu, reconheceu a vibração. Ogum sabe quando uma espada está limpa. Yanzan ouve quando um chamado é direito. Pretos velhos assentem quando a palavra não falta. E a cidade, essa velha que se finge de moça, parou um segundo para prestar respeito. O resto você conhece por alto. A noite fechou, o corpo parou, o nome ficou. No dia seguinte, ninguém pediu explicação. Acenderam vela onde a memória encosta no mundo, sopraram o pó da mesa, arrumaram a cadeira. E quando foram chamar, chamaram inteiro. Zé Pelintra das Almas. Porque o trabalho já dizia o sobrenome. Porque o campo de atuação já estava definido. Esclarecer, resgatar, desatar, guardar, encaminhar o que não é da tua mão. Porque o orixá que abre caminho já tinha dado trilho. O vento que conduz já tinha posto ordem. O velho que aconselha já tinha abençoado a palavra. Das almas, porque ninguém ficava invisível quando ele chegava. A história por hoje termina aqui. O que vem depois você já percebeu pelo rastro. Quem prometeu, cumpriu. E a rua, agradecida, aprendeu a organizar a noite com o nome dele. Ajeita a aba do chapéu por dentro. O resto a gente conta na próxima. Deixa teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com 3 camaradas e escreve abaixo. Salve as almas!